Olá, galera. Aqui é o professor Rafael Medeiros do canal Integração Matemática e hoje vamos estar aqui resolvendo questão de geometria da IPK 2023. Bom, vamos começar aqui pela questão 36, ó. No triângulo da figura abaixo, o ângulo EAP mede 80. Então esse ângulo aqui, ó, EAP, ele mede 80 graus. Vou colocar aqui 80 graus. E PR é esse segmento aqui, né? PR. E EC é esse outro aqui, ó. São bissetrizes dos ângulos EPA, EPA e AEP. AEP. Então, esses segmentos aqui são bissetrizes desses ângulos. Lembrando, o que a bissetriz faz, pessoal? A bissetriz divide um ângulo, bissetriz interna, né? Divide um ângulo em duas partes iguais. Então, nós temos o seguinte, ó, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse desse lado aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tranquilo? Isso é o que a bissetriz faz. E ele pede a medida do ângulo alfa. Alfa é esse ângulo aqui. Ele quer a medida desse ângulo alfa. Pessoal, é o seguinte. Existe aí uma propriedade que o ângulo entre as bissetrizes, o ângulo obtuso, que é esse ângulo aqui, formado pelas bissetrizes internas de um triângulo, ele tem a seguinte medida, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de x. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de x. Tem uma propriedade que diz o seguinte, que x é igual a 90 graus, ou seja, o ângulo reto, mais a metade do ângulo de onde não saiu bissetriz, tá? Porque esse ângulo aqui é formado por duas bissetrizes internas, e onde não saiu bissetriz, que é o terceiro ângulo, que é esse ângulo A aqui, esse ângulo vai ser 90 mais a metade desse A. 90 mais A sobre 2. Tranquilo? Isso aí é facilmente demonstrável, dá para demonstrar isso aí tranquilamente. Então, o ângulo entre as bissetrizes internas é sempre 90 mais A sobre 2. E eu dou a dica para vocês pegarem essa fórmula aqui, que cai bastante. O último ano caiu no Colégio Naval também, essa expressão aqui. E, claro, além de saber dessa, é bom que vocês saibam também que existem expressões que fornecem o ângulo entre duas bissetrizes externas e o ângulo entre uma bissetriz interna e outra bissetriz externa. Então, deve ter aí pelo menos umas 3 relações que é importante vocês saberem. Essa daqui é uma delas que é bastante recorrente. Como estou falando, né, ela caiu ano passado no colégio, no penúltimo concurso do colégio ela caiu e caiu aqui de novo, né, no EPICA, né? Então, ó, olha só como ela facilita a nossa vida, né, pessoal? Porque essa expressão aqui basicamente diz que o ângulo entre duas bissetrizes internas sempre vai ser um ângulo obtuso, né? Que vai ser 90 graus mais alguma coisa, ou seja, é um ângulo maior que 90 graus. Então a gente tem que esse ângulo x vai ser o quê? 90 graus mais a metade do terceiro. O terceiro ângulo ali é 80. Então mais 80 graus dividido por 2. Então, isso vai ser 90 graus mais 40 graus. Logo, o ângulo x ele vai ser o quê? 90 mais 40, 130 graus. Então, esse ângulo aqui é 130. E perceba que o ângulo alfa é suplementar do ângulo x. Se é suplementar do ângulo x, é o que falta para dar 180. 130 para dar 180 é 50, né, pessoal? Então, a gente conclui aqui que alfa só pode ser 50 graus. Tranquilo? Então, aqui, ó, alternativa D. Essa questão 40, podem ver que é uma questão que tem que fazer um gráfico, né? Tem que fazer o desenho. E eu já fiz o desenho aqui para agilizar aí a nossa resolução. Mas eu vou falando aqui como é que foi feito esse desenho. Tá? Esse desenho aqui você tinha que fazer na prova lá, né? O que diz a questão? Ó, considere ABCD um quadrado cujo lado mede x. Só ver aqui. Então eu fiz aqui, ó, ABCD um quadrado. E o lado desse quadrado mede x centímetros.
Então aqui é x, todos os lados são x, tranquilo? Mn pontos médios. Então M é ponto médio de AB e N é ponto médio de BC, do quadrado. Até aí tudo bem, né? Até esse tópico aqui, o gráfico sai tranquilamente. Começa a ficar chato a partir daqui, né? M, N e L alinhados. Então ele diz que M, N e tem um tal L aí, que ele só mencionou agora, né? Que é alinhado, né? Então quer dizer, o que significa isso? Significa que M, N e L estão na mesma reta. E aí a gente tem que esse L poderia estar aqui onde ele está, onde eu botei, né? Ele poderia estar entre o M e o N, ele poderia estar aqui para trás, tá? A conclusão de que ele está aqui em cima, a gente vai ter logo após aqui, nos próximos itens que ele vai dar para gente. O que ele diz, ó? Mn é igual a NL. A medida do Mn é igual a NL. Então, se a medida de Mn é igual a NL, então não é possível, pessoal, o L está entre Mn, porque não, se o L estivesse por aqui, não tem como Mn ser igual a NL, entendeu? Isso aqui não é possível. E se o L estivesse aqui, também não teria como Mn ser igual a NL. O NL seria sempre maior, tá? Então a única possibilidade é o L estar lá em cima. Porque o L estando lá em cima, a gente pode fazer Mn, tá? Então a gente tem o que aqui, ó? A gente tem que Mn, que é esse pedaço, é igual a esse. Tranquilo? Mn é igual a NL. Tá, pessoal? Então, por isso que o L está lá em cima. Então, esse segmento aqui, esse tamanho foi transportado para cá, o mesmo tamanho. MLK, aí ele fala, MLK é um triângulo isósceles, de base MK. Bom, MLK, então M, L, e aí é claro, esse K, ele poderia estar para cá, porque um triângulo isósceles poderia fechar para cá, tá? Poderia fechar para cá. Um triângulo isósceles você poderia fechar de outras maneiras aqui, mas por que eu fechei para cá? Porque eu botei o K aqui embaixo, eu não poderia botar o K aqui, por exemplo? O K tranquilamente, ó, poderia ficar aqui. E aí aqui, ó, eu fecho um triângulo isósceles. Tá vendo? M, L, K. Mas por que eu não fiz isso? Novamente por causa dos itens posteriores, ó. Ele fala que... E claro, ele fala que a base é MK, ó, tá vendo? A base é MK. Então esse triângulo aqui tem base MK também, ó. Não poderia ser esse triângulo aqui. Mas por que não é ele? Por causa desse item aqui, ó. A, M, B, K alinhados. Então eu tenho que o A, M, B e o K devem estar sobre a mesma reta. Por isso que o K não pode estar lá em cima. O K deve estar na mesma reta que o A, o M e o B. Então o K só pode estar para cá. Entenderam? Então botei esse K para cá e aí fechamos o nosso desenho, tranquilo? O desenho é esse e aí o que ele pede, ó? A medida de MK, a medida MK em função de X em centímetros é. Então ele quer a medida do segmento MK, tá? Dependendo do X. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos matar essa questão aqui. Vamos lá, o que acontece? O que a gente pode fazer aqui? Vou traçar a diagonal desse quadrado aqui. Traçar essa diagonal aqui, ó. Tá? Temos essa diagonal desse quadrado. E aí a gente sabe o seguinte, que esse ângulo aqui, obviamente, mede 45 graus. Tá? Esse ângulo é 45 graus. Mais uma coisinha. Como esse N é ponto médio e esse M é ponto médio, nós temos o seguinte, que MN, o que seria MN? MN é base média do triângulo ABC, tá? Nós temos que MN é a base média.
MN é base média de ABC. Abaixo de ABC. Tá, então, como NN é base média de ABC, vamos lembrar o seguinte, o que seria a base média, já que é ponto médio aqui, ponto médio aqui. O que é base média? É o segmento que você pega no triângulo e pega dois pontos médios de dois lados dele, né? Pega dois pontos médios e liga. Esse segmento é chamado base média. Quais são as propriedades da base média? Ela é paralela à base do triângulo maior aqui, ó. É paralela a essa base, que é de onde ela não sai, né? Ela partiu desse lado e partiu desse. Então ela é paralela ao terceiro lado e mede a metade dele. Essa é a propriedade da base média, paralela e mede a metade. Tranquilo, galera? E como é paralela, né? Acaba que esse triângulo pequeno aqui é semelhante. Ele é semelhante ao triângulo ABC. E como é semelhante, os ângulos são iguais. Então nós temos que esse ângulo aqui também é 45. Certo? Nós temos que essa diagonal mede o quê? Bom, se o lado do quadrado é x, a medida da diagonal é o quê? X raiz de 2. Tranquilo? E como a base média é metade disso, então o segmento MN, temos ali que o segmento MN é metade de x raiz de 2. Então é x raiz de 2 sobre 2. Tá? Então isso aqui é x raiz de 2 sobre 2. Isso quer dizer que tudo aqui, como MN é igual a NL, então isso tudo aqui é o quê? É x raiz de 2 sobre 2 mais x raiz de 2 sobre 2, que vai dar x raiz de 2. Logo o lado desse triângulo isósceles é o quê? Que ele falou que é isósceles, né? É x raiz de 2. X raiz de 2 aqui, ó. X raiz de 2. É o lado dele. Tranquilo? Mas o que a gente precisa? Bom, a gente está querendo aqui a base NK. Deixa eu ver a forma mais rápida aqui de resolver. Tá, x raiz de 2, x raiz de 2. Interessante, ó, que esse segmento aqui AC, ele tem a mesma medida do ML. Então, os lados desse triângulo aqui são paralelos à diagonal do quadrado e possuem a mesma medida. Ó. Mesma medida. Tranquilo? Isso faz o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui? Olha só. A jogada que eu vou fazer, ó. Vou traçar a altura desse triângulo isósceles. E aí, pessoal, o que acontece? Nós temos o seguinte, no triângulo, como eu tracei a altura, aqui é 90 graus, né? Aqui é 90 graus. E nós temos que, eu vou chamar aqui o pé da altura de H. Nós temos que MH é igual a HK. MH é igual a HK, porque a altura do triângulo isósceles divide a base em dois pedaços iguais. Tranquilo? Mais o que? E aí vocês percebem que a altura LH possui a mesma medida do lado do quadrado? Por quê? Acabamos de ver ó, que isso aqui, esse tamanho aqui, é o mesmo tamanho dessa diagonal aqui, do quadrado. O tamanho ML é igual a AC. Com isso, se eu descer um segmento daqui de cima, que é a altura desse triângulo aqui, vai ter a medida do lado do quadrado, que é x. Logo, essa medida aqui ó, é x. Tranquilo? E aí, pessoal, nós temos o seguinte. Isso aqui é x. Aqui em cima vai ser 45 graus. Porque é paralela à diagonal, ó, aqui é 45 e ali também. Logo esse triângulo aqui, o triângulo MHL, ele é isósceles, certo? Se aqui é x, então MH é x. E se esse pedaço MH é x, como eu acabei de falar, MH é igual a HK. Então aqui é x também.
tá? Então esse pedaço aqui é x, tá? MH é x e HK é x. Logo, MK é o quê? Nós temos que MK, como MK é a soma, né? MK é MH mais HK. Só que cada pedaço desse é x, logo temos que MK é 2x. E essa é a resposta. Tranquilo, pessoal? Uma questão tranquila. Várias formas de fazer, mas eu quis evitar cálculos aqui só pelo desenho mesmo. A gente matou ela praticamente aí. Tranquilo? Tem várias formas de fazer, alguns cálculos aqui que sairia tranquilamente também. Vamos para a próxima. Ver se tem mais. Na figura, as retas R e ST são paralelas. Então, R, S, T paralelas. Acho que eu vou dar uma aproximada aqui, mas enfim, R e ST são paralelas. O ponto C é a interseção dos segmentos. Aqui, o ponto C é a interseção dos segmentos RB, R e vai até o B. E AP, e pertence à reta S. Tá? Esse ponto C pertence a essa reta S aqui. As medidas dos ângulos DSC, FRC, EPC e CAR são em graus respectivamente iguais a 7 beta, 7 vezes beta. Então, DSC, cadê o DSC? DEC. Esse ângulo aqui, ó, mede 7 beta. FRC, FRC, esse ângulo aqui, mede 7 alfa. EPC, EPC, esse ângulo aqui, mede 4 alfa. E CAR, esse ângulo aqui, mede 4 beta. Tranquilo, galera? Então aí está a distribuição dos ângulos e ele pede a medida do ângulo SR. SR é esse ângulo aqui, né? Que é esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de X. Tranquilo? O que a gente vai fazer, pessoal? Olha só. Vamos aplicar aqui nessa linha poligonal. A linha poligonal é CR. Nessa linha poligonal SR, vamos aplicar o teorema dos bicos. O que seria o teorema dos bicos? Diz o seguinte, que se você tem duas retas paralelas, vou fazer um rascunho aqui. Tem duas retas paralelas. E aí você tem uma linha poligonal. O que diz o teorema dos bicos? A soma dos ângulos que estão para um lado é igual à soma dos ângulos que estão para o outro. Consegue enxergar aqui, ó, que aqui tem um bico para lá, aqui tem um bico para cá, e aqui tem um bico para lá, e aqui tem um bico para cá. O teorema diz que a soma dos ângulos que estão para um lado, então esse ângulo mais esse, é igual a esse desse que está para lá mais esse que está para cá, entendeu? Ó, esse ângulo mais esse de baixo é igual a esse mais esse. Tranquilo? É isso que diz o teorema dos bicos. Então a gente vai aplicar o teorema dos bicos aqui. E tem que alternar, tá, pessoal? A gente tem que ter o bico para um lado, o bico para o outro, o bico para um lado e o bico para o outro. Se não estiver alternando, vai dar ruim. O que acontece? Nós vamos aplicar então o teorema dos bicos na linha poligonal ECR. A gente percebe que esse 7 beta aqui não dá para determinar para onde ele está, se está para lá ou está para cá. Mas esse cara aqui, a gente sabe que ele está para lá. Visivelmente ele está para lá, né, galera? Então a gente vai pegar ele, porque esse cara aqui a gente tem certeza que ele está para lá. Tranquilo? Tem umas aplicações mais loucas aí desse teorema dos bicos, porque é o seguinte.
Se esse cara aqui está para lá, então você convenciona que esse outro está para lá, entendeu? Se esse está para cá, então esse outro está para lá. E aí se eu pegasse esse 7 beta, como o 7 beta está para cá, ó, como o 7 beta está para cá, e o x também está para lá, não vai dar certo, porque eu quero pegar alternando para lá, para cá, para lá, para cá. Só dá certo se estiver alternando. Então eu não posso pegar o 7 beta, eu vou ter que pegar esse cara que está para lá. Mas quem é esse cara? Esse aqui é 7 beta, esse cara mede quanto? Esse cara aqui, ele mede 180 menos 7 beta. Tranquilo? Esse cara mede 180 menos 7 beta. E então eu vou pegar esse ângulo para lá, o x está para cá, e eu tenho que pegar agora um próximo para lá, tem que alternar. Então eu tenho que pegar, na verdade, aqui embaixo esse cara aqui, né? Esse cara que está claramente para lá. E aí quanto vai medir esse ângulo aqui? Se lá mede 7 alfa, esse ângulo aqui mede o quê? 180 menos 7 alfa. Tranquilo? E aí, aplicando o teorema dos bicos, o que a gente tem? A soma dos ângulos para um lado é igual à soma dos ângulos para o outro. Para cá, ó, o único ângulo que está para cá é o x. Então, temos que x é igual. E quem são os ângulos que estão com o bico para lá? É 180 menos 7 beta mais 180 menos 7 alfa. Tranquilo? E aí a gente tem o seguinte. 180 mais 180, 360. Menos 7 beta menos 7 alfa, eu vou escrever assim, ó. Menos 7 vezes alfa mais beta. Tranquilo, galera? Então agora quem está me atrapalhando a achar o x é o alfa e o beta. A gente tem que achar alfa mais beta, ou só o alfa e o beta separados, mas temos que achar alfa e beta. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós temos aqui 4 alfa e 4 beta aqui embaixo. Conseguem enxergar que 4 beta e 4 alfa são ângulos suplementares? Porque, veja, se eu prolongar aqui, ó, prolonga essa reta para cá, dá uma prolongada nela para cá. Vocês concordam que esse ângulo aqui de cima, ele mede 4 beta? Por que mede 4 beta? Porque são ângulos correspondentes, né? Se a gente tem duas retas paralelas, esses ângulos aqui, ó, e temos uma transversal aqui, ó, que é a reta que passa pelos pontos AP, é a transversal. Então nós temos que esse ângulo aqui é correspondente do ângulo de lá de cima. Tranquilo? Se eu conseguisse fazer a translação desse ponto e dessa reta lá para cima, a gente tem que esses ângulos iriam coincidir. Portanto, esse ângulo lá de cima também é 4 beta. Aí veja, eles são suplementares, ó, meia volta. Então a gente tem que 4 alfa mais 4 beta suplementar 180. Divide tudo por 4. A gente tem que alfa mais beta é igual 180 para 4 dá 45. E aí pronto, pessoal, a gente achou alfa mais beta. Com isso, quem é x? X vai ser 360 graus menos 7 vezes 45. Tranquilo? E aí, resolvendo isso aqui, aí eu gosto de fazer assim, ó, 180. 180 é o que? É 8 vezes 45. Tá? 180 é 8 vezes 45. Menos 7 vezes 45. Com isso, 8 vezes 45 menos 7 vezes 45. Como o 45 repete, a gente faz 8 menos 7, que é 1. E repete 45, né? Então vai dar 1 vezes 45, que é 45. Logo o x ali, pessoal, mede 45 graus. Tranquilo?
E assim encerra essa questão. Vê se tem mais alguma aqui. Quem é a resposta aqui? A resposta aqui, ó, letra B. Tem mais essa daqui, ó, 46. Vamos lá. Questão 46 diz o seguinte: um triângulo possui dois lados de medidas L e 22 menos L, ambos em centímetros. E medida do ângulo interno formado por esses dois lados igual a 30. Considere que SL é a expressão da área de todos os possíveis triângulos com as medidas citadas. Entre esses triângulos, há um cuja área é a maior possível. Tem um deles em que a área ali é a maior possível. Qual o valor dessa área? Bom, pessoal, falou de... Caiu duas questões dessa daqui lá no Colégio Naval, né? Falou de maior possível. Já pensem aí de área, ainda mais área. Então já pensem aí na possibilidade de você ter que formar ali uma função do segundo grau e aí você achar o ponto máximo ou o ponto mínimo. Nesse caso, o ponto máximo, né? Dessa função do segundo grau. Viu? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que achar essa expressão SL, a área desses triângulos que vai depender apenas do L. E aí, essa expressão SL, ela vai me formar... a estrutura dela vai ser a estrutura de uma função do segundo grau. E aí a gente pega e acha o ponto máximo disso. No caso, como a gente quer a área máxima, a gente vai encontrar o y do vértice, né? Que é o S máximo aqui, é o y do vértice. Se ele quisesse o lado para que essa área fosse máxima, aí você iria encontrar o x do vértice, mas a questão aqui ela quer o y do vértice. Então vamos lá. Nós temos dois lados de um triângulo, né? Tem uma formulazinha, né? Que é meio assim, ó. Só relembrando aqui. Tem um triângulo. Você tem um triângulo. Aí você tem o ângulo θ dele. E tem os lados que formam esse ângulo. Temos uma fórmula de área que diz o seguinte, que o produto desses lados vezes o seno desse ângulo é a área, dividido por 2, né? É a área desse triângulo aí. E é isso que a gente vai usar aqui, pessoal. Viu? A gente vai usar essa fórmula aqui. Porque na questão foram dados dois lados consecutivos e o ângulo entre eles. Então temos o seguinte, temos que SL vai ser o quê? Vai ser um lado, que é L, vezes o outro, que é 22 menos L, vezes o seno do ângulo entre eles. Então é o seno de 30 graus. Tudo isso dividido por 2. Com isso, SL é igual L vezes 22 menos L, seno de 30 é meio. Aí esse meio multiplica esse 2 aqui embaixo, vamos ficar sobre 4. Posso distribuir aqui, ó, porque eu quero achar a estrutura da função do segundo grau, então vou distribuir. SL vai me dar menos L ao quadrado sobre 4 mais 22L sobre 4. Certo, pessoal? E a gente quer encontrar o que dessa função quadrática aqui? A gente vê então que nessa função quadrática temos o L ao quadrado e o L. Não aparece o termo independente aqui, o termo sozinho, né? A constante. A gente quer calcular a área máxima. E a área máxima é o mesmo cálculo ali. A gente quer calcular a área máxima. É o mesmo cálculo do y do vértice. Mas quem é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Então a gente precisa aqui calcular esse
delta, tranquilo? Calculando o delta. Delta, b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Só que o c a gente acabou de ver que é zero. Então, o delta vai ser apenas o b ao quadrado. O b é 22 sobre 4, que eu posso simplificar, tá? Dei um mole aqui, não simplifiquei, mas eu posso simplificar. E minha expressão, na verdade, ficaria menos L quadrado sobre 4 mais 11 sobre 2. L. E aí, quem seria a delta? Seria o b ao quadrado. O b é 11 sobre 2, tá? E 11 sobre 2, isso daria o quê? Isso daria 121. 11 sobre 2 ao quadrado dá 121 sobre 4. Tranquilo? Temos o delta aqui. E agora, calculando aí, a área máxima seria menos delta, que é menos 121 sobre 4, dividido para 4 vezes o A. Quem é o A? A é menos 1 quarto. Então, 4 vezes menos 1 quarto. Com isso, nós temos que a área máxima é 4 multiplicando 1 quarto fica menos 1. Menos 1 quarto, né? Fica menos 1. Esse menos com esse menos de cima fica positivo. Logo, a resposta vai ficar 121 sobre 4. Certo, pessoal? Quanto dá 120 sobre 4? 121 sobre 4 é a mesma coisa que 120 sobre 4 mais 1 sobre 4. Concordo? E aí 120 para 4 é 30. E 1 quarto é 0,25. Logo a resposta disso aqui é o quê? É 30 mais 0,25, que é 30,25. Tá? Alternativa aqui, letra B. Tranquilo, galera? Questão tranquila aí, né? Vamos para a próxima página aqui. Aí, considere o triângulo ABC mostrado na figura abaixo, em que o lado AC mede x. AC está aqui, mede x, e BC mede y. BC mede y. Bom, e as medidas desses lados, né, AC e BC, satisfazem esse sistema aqui. E aí ele pede a área desse triângulo. Veja que o triângulo é retângulo, né? Tem um ângulo reto aqui em cima. E a área de um triângulo retângulo pode ser dada pelo quê? Produto dos catetos sobre 2. Então a gente teria que achar o y e esse cateto aqui. Vou chamar de x, y, vou chamar de z. Teria que achar z, tranquilo? E aí a área seria y vezes z sobre 2. Bom, vamos então encontrar x e y aqui. Depois a gente vê como vamos encontrar... Depois a gente vê como vai encontrar aqui esse z. Provavelmente pelo teorema de Pitágoras, né? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Vou somar as duas equações desse sistema. Se eu somar as duas, 3x mais 2x, 5x. 3x mais 2x, 5x. E aí desse lado aqui, eu tenho ainda menos raiz de 3. Do outro lado lá, o que vai dar? Ó? Tenho 4 raiz de 3, que eu vou repetir. Eu tenho 2y mais 3y, que vai dar 5y. E aí, ó, eu vou escrever assim, ó, 5x tá certo, 5x menos 5y. Trouxe esse 5y para cá. E se eu levar esse menos raiz de 3 para lá, vai ficar 5 raiz de 3. E agora eu posso dividir essa equação por raiz de 3. Raiz de 3 não. Posso dividir por 5.
Dividindo por 5, vou ficar com x menos y igual a raiz de 3. Tá? X menos y igual a raiz de 3. Tá? Vou chamar isso aqui de i. O que eu vou fazer agora? Somei, agora eu vou subtrair. Faz a de cima menos a de baixo. 3x menos 2x dá x. 3x menos 2x dá x. E como eu estou fazendo a de cima menos a de baixo, esse cara que permanece desse lado aqui vai trocar o sinal, vai ficar mais raiz de 3. Do outro lado vai ficar o quê? 4 raiz de 3, vai permanecer 4 raiz de 3, e vai ficar 2y menos 3y, que vai ficar menos y. E aí, trazendo esse y para cá, nós vamos ficar com x mais y. Levo essa raiz para lá. Vou ficar com 3 raiz de 3. É isso? Show, levei a raiz negativa. E aí ficou 4 menos raiz de 3, que é 3 raiz de 3. E aí vou chamar esse cara aqui de 2i. Agora, se eu somar i com 2i, a gente percebe que corta o y. O y some. Aí vamos ficar aqui 2x é igual a raiz de 3 mais 3 raiz de 3, que é 4 raiz de 3. Com isso, x é 2 raiz de 3. Se x é 2 raiz de 3, eu tenho aqui em cima que x mais y é 3 raiz de 3, concluímos que y só pode ser raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Pronto, achamos aí o x e o y. Então, x é 2 raiz de 3 e o y é raiz de 3. Certo? Deixa eu ver. E aí, malandragem, olha só. O x é 2 raiz de 3 e o y é raiz de 3. Perceba que o y aqui é metade do x. Entenderam isso? O y é metade do x, ou seja, esse cateto aqui é metade da hipotenusa. Quando num triângulo retângulo nós temos que um cateto é metade da hipotenusa, então o ângulo oposto a esse cateto mede 30 graus. Certo? Esse é o triângulo egípcio. Então o outro ângulo aqui mede 60. Tá? Esse triângulo aqui é o triângulo egípcio. Tá? Então esse cateto é metade da hipotenusa. E o outro cateto, que vai ser o z aqui, o z vai ser o seguinte, ele vai ser metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Então o z vai ser metade da hipotenusa, que vai dar 1. Que vai dar 1 e vai ficar raiz, multiplicado por raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3? 3. Logo o z aqui é 3. Tranquilo, pessoal? Bisuzão aí para a questão sair mais rápida. Com isso, a área que a gente quer, né, a área desse triângulo, vai ser o quê? Produto dos catetos, que é 3 vezes raiz de 3, dividido por 2. Só para escrever direitinho, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Letra D. Certo? Essa é a alternativa, tá, pessoal? Vamos aqui para mais uma, essa é a última já. Questão 48. Antes de falecer, o senhor Antônio deixou em seu testamento a divisão de sua fazenda para seus 4 filhos. Depois da morte do senhor Antônio, ao abrir o testamento, os filhos se depararam com o seguinte documento. Então, isso aqui é um documento, né? Que diz o seguinte: deixo de herança minha fazenda, dividida em 4 partes, uma para cada um dos meus filhos, conforme o croquis abaixo, conforme esse esquema aqui abaixo. Então,
essa daqui é a fazenda e nós temos uma divisão aqui A, B, C e D. Aí o que diz a questão aqui, ó? A área de 54 decâmetro ao quadrado, destinada ao filho Antônio Júnior. B. Área de 0,36 hectômetro quadrado, destinada ao filho Bento. C. Área de 14.400 metros quadrados, destinada à filha Cláudia. D. Área X, destinada ao filho Damião. A fazenda tem um formato retangular. Os 4 lotes A, B, C, D também serão retangulares. Se as marcações deixadas no testamento pelo senhor Antônio forem respeitadas, então a área X destinada ao filho Damião é. Então a gente quer saber quanto vale essa área aqui, ó, que é D. Ele está falando aqui que é X. A gente quer saber essa área quanto ela vale. Tranquilo, pessoal? O que a gente vai fazer? Ó? A gente percebe que as unidades de medidas aqui, ó, aqui é decâmetro, aqui é hectômetro e aqui é metro. O bizu é tentar levar tudo para a mesma unidade e, se possível, tirar essas vírgulas, né? Vamos focar em tirar essa vírgula. Se eu quiser tirar essa vírgula aqui, 0,36, tirando essa vírgula, como é que ficaria? Essa vírgula teria que andar 2 casas para a direita. Para andar 2 casas para a direita, basta que eu vá de hectômetro para decâmetro, certo? A direita, a unidade à direita de hectômetro é decâmetro. E a gente, como tem área, para cada passo que você der, a vírgula anda 2 vezes. Tranquilo? Só relembrando isso aí, ó. A gente tem lá, né, a reta. Aqui tem quilômetro. Aqui é hectômetro. Aqui decâmetro. Aqui metro. Aqui decímetro. Aqui centímetro. E aqui milímetro. Então a gente está saindo de hectômetro para decâmetro. Como é a área, a cada passo que eu der aqui, a vírgula anda 2 vezes, porque é a área. Se fosse volume, cada passo a vírgula andaria 3, tá? Se fosse medida de comprimento, a cada passo que eu desse, a vírgula andaria apenas uma casa. Então, como é a área, ó, eu vou sair de hectômetro e vou para decâmetro. Essa vírgula aqui anda 2 vezes, tranquilo? Esse aqui. Então, essa área B aqui, eu posso escrever como 36 decâmetro, tá? Então, a B, 36 decâmetro ao quadrado. A área A já está em decâmetro, tá? Então, não vou mexer nela. A área A já está 54 decâmetro ao quadrado. A área C está metro. De metro para decâmetro, eu vou para a esquerda agora. Então, a vírgula vai andar para a esquerda, só que decâmetro é uma unidade antes de metro quadrado. Então, ó, vai andar 2 casas para a esquerda. Logo, essa área C vai ficar sendo 144 decâmetro quadrado. Tranquilo, galera? Passei tudo para a mesma unidade e agora eu quero encontrar essa área X. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte, ó. Vou falar que esse retângulo aqui, chegar mais para cá, vou falar que essa medida aqui desse retângulo, vou chamar essa medida aqui de B. Vou chamar essa medida de B. E essa outra medida aqui, vou chamar de A. Tranquilo? Então, um lado do retângulo é B e o outro é A. Certo? Mas que... E aí é o seguinte, ó.
Se eu chamar uma das dimensões dessa área X que eu quero achar, eu vou chamar uma das dimensões aqui de P. E essa outra aqui eu vou chamar de Q. Logo, a área X que a gente quer achar, né? A área X é o produto P vezes Q. Tranquilo? Mas olha o que acontece aqui também, ó. Se essa medida aqui é P, como tudo é B, então aqui é B menos P. Vou chegar para cá, aqui é B menos P. Como isso tudo aqui é A, aí claro, aqui também vai ser B menos P, tá? Porque essa medida é igual a essa. Como essa medida é Q, aí novamente essa medida aqui, ó, ela repete aqui. E como essa medida aqui é P, ela repete. Ah, tá, aqui já tá feito, mas enfim, vou colocar aqui, ela tá aqui, ó. Tranquilo? Aí se essa medida aqui é Q, então essa outra medida aqui, ela é A menos Q. Então aqui, ó, vai ser A menos Q, porque essa parte aqui é Q, aqui é A menos Q. E se aqui é A menos Q, aqui em cima também vai ser A menos Q. A menos Q. Essa medida aqui é A menos Q. E aí o que acontece? Olha só que legal. Nós temos que essa área A aqui, ela vai ser o que essa área A? Essa área A vai ser o que? B menos P. A área A vai ser B menos P. B menos P vezes Q. B menos P vezes Q. E B menos P vezes Q é o quê? B menos P vezes Q é a área A. E a área A, a gente acabou de falar aqui que é 54. Então, isso aqui dá 54. Tranquilo? Quem vai ser a área B? A área B vai ser A menos Q vezes B menos P. Então, a área B vai ser A menos Q vezes A menos Q vezes B menos P. E a área B, a gente já tem que ela é 36. E agora quem vai ser a área C? A área C, ela vai ser A menos Q vezes P. A menos Q vezes P. E a área C, a medida dela é 144. E olha que legal o que acontece, ó. Vou chamar esse cara aqui de 1, esse cara 2i e esse cara 3i. Multiplica aí, vamos multiplicar aí por 3i. Se eu multiplicar aí por 3i, multiplica todo esse lado com esse lado da equação e esse outro lado com esse outro lado. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que A menos Q, que é esse A menos Q aqui, vezes B menos P, que é esse B menos P aqui, vezes esse P aqui de baixo, só organizando, e esse Q aqui de cima, esse Q aqui. Tá? Multipliquei então esse lado aqui. Multiplicando o outro, vou ficar com 144 vezes 54. 144 vezes 54. Mas pega 2 agora e substitui nessa equação que a gente acabou de formar. Esse 2 aqui, o que esse 2 diz? 2i. A vezes A menos Q vezes P, B menos P é 36. Então isso daqui, ó, esse produto aqui é 36. E aí substituindo, ó, 36 vezes P vezes Q é igual a 144 vezes 54.
E P vezes Q é a área X, é a área que a gente quer. Tranquilo? Então, ó, aí a gente fazendo a divisão aqui já, ó. 36 é 6 vezes 6, então divide esse cara aqui por 6. 54 para 6 dá 9. Dá 9. Deixa eu ver. Dá 9, dividir por 6, né? Deu 9. E aí ficou um outro 6 aqui ainda. Com 6 aqui, pega o 144 e divide por 6 agora. Tá? Dividir esse cara por 6, esse cara por 6. 144 para 6 dá quanto? 144 dividido por 6. 114 para 6 dá 1. Dá 1 não, dá 2. 2, resta 2. Desce 4, 24 para 6, 4. Então aqui, ó, vai dar 24. Logo a gente tem que P vezes Q é 24 vezes 9. E 24 vezes 9 dá quanto? 24 vezes 9. 9 vezes 4, 36. 2 vezes 9, 18. 18 mais 3, 21. Logo, isso aqui vai dar 216. 216, onde aparece mais ou menos isso aqui? Aparece na letra C. Só que como nós achamos em decâmetro, ficou 216. Mas passando para metro, de decâmetro a gente anda para a direita uma vez. Ou seja, vamos acrescentar 2 zeros aqui. Então, P vezes Q, tá? Isso aqui, ó, tá em decâmetro quadrado. Então, P vezes Q é a mesma coisa que 21.600 metros quadrados. Tranquilo, pessoal? E essa daqui é a última questão aí de geometria da EPICA 2023. Espero que tenham gostado da resolução. Peço que deem aquele like e inscrevam-se aí no canal para dar dando um apoio a esse trabalho. E até a próxima aí, dica ou resolução de prova. Abraço a todos!